Vocês falam que, no caso, o Felipe foram 4 mortes Perfeito. que você teve. Então você teve uma morte no momento do acidente ali, daí você teve a... Foram 3. Uma no momento do acidente e 2 No hospital. no hospital. 2 no hospital. E aí dessas, eu teve uma que até a sigla que me ensinou foi a Thalita, como chama? Da EQM? EQM, né? Experiência de quase morte. Experiência de quase morte. Foi uma coisa muito louca. E isso, com o tempo, essa imagem na minha cabeça vem se diluindo. Mas eu ainda tenho muito a memória da pessoa. Uma pessoa conversou comigo e a sala que eu estava. Então foi assim. Eu me vi. O acidente, mas eu não conseguia ver o acidente. Eu sabia que eu estava ali. Que tinha acabado de acontecer alguma coisa. Eu também não sabia que era um acidente. Alguma coisa. E eu estava numa sala com 2 cadeiras numa posição, olhando para outra, uma cadeira na frente, virado para essas 2. E chegou um cara com uma roupa branca, mas não era uma roupa camisa, nada, ela era uma roupa de um lado só. Tipo esses caras ancestrais, assim, uma coisa bem assim. Ele era moreno bem escuro, um cara forte, careca, e ele chegou pra mim e eu tava muito elétrico, muito desesperado. E esse era eu. E eu tava com a roupa que eu tava no acidente. Eu tava com uma calça bege, eu tava com essa camisa, tava com esse tênis, tava com esse relógio. Tava exatamente assim. Só que enxergando. E aí eu falando com ele, falando assim, meu, o que eu faço? Eu volto? Onde eu tô? O que tá acontecendo? Eu preciso voltar. O que eu faço? Por que o que tá acontecendo? Não sei o quê. E ele falou assim, calma. Tudo isso que tá acontecendo, você já sabia que ia acontecer. Você já tinha concordado com tudo. Daí eu falei assim, mas meu, o que tá acontecendo? Nossa. Daí ele falou assim, calma, ele vai vir conversar com você. Eu não lembro se era ele, mas tipo, ele vai vir uma pessoa, vai vir conversar com você. Eu falei assim, não, meu, eu só preciso entender. E foi a hora que aconteceu uma coisa muito louca, eu até lembrei agora. Aconteceu alguma coisa assim, por quê? Meu pai sempre foi meu anjo da guarda. Acontecia qualquer coisa que acontecia, eu corria pro papai. Ligava, pai, preciso de você. Meu pai, ele não acorda. Meu carro tinha um localizador no meu carro, que ficava no celular do meu pai. Por eu trabalhar de Uber, era por questão de segurança, ficava no celular dele. E aí, 2h44 da manhã foi a hora da batida. Foi a hora que o bagulho avisou que meu carro parou. E aí, 2h44. 3 horas da manhã, meu pai acordou. Tipo, primeira coisa na cabeça, cadê meu filho? E ele sabia que eu ia dormir na casa da minha ex-namorada. E ele falou, cadê meu filho? E começou a me ligar. Meu pai não acorda nunca à noite. Meu pai é um babão de sono. Ele começou a me ligar, só dava caixa, porque no meu acidente entraram dentro da serragem do meu carro e roubaram meu celular. E aí ligaram, foi uma coisa muito louca, correram atrás, mas não pegaram. Aí meu pai, cadê meu filho? Ligou, caixa, abriu o localizador, viu eu parado numa avenida em São Paulo, falou assim, o que ele tá fazendo? Ele tava lá do outro lado, não sei o que, ligava e caixa. Não conseguiu. Passou meia hora, minha mãe ligou, porque a polícia conseguiu ligar primeiro pra minha mãe. Eles são separados. Aí minha mãe ligou e falou, olha, vai pro hospital, seu filho... Então, nessa EQM que eu tava tendo, eu me lembro, assim, de ter falado, eu preciso falar com meu pai. Porque era normal pra mim chamar meu pai. Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa que eu precisava do meu pai. Eu falei, preciso falar com meu pai. Eu não sei se ali eu fui chamar meu pai, mas quando eu voltei, esse cara tinha sumido. Essa pessoa que tava ali tinha sumido. E aí eu fiquei sozinho numa sala gigante, com um teto muito alto, mas tinha um teto, um quadrado, com 3 cadeiras. E umas paredes todas brancas. E eu fiquei, pô, o que eu faço? E eu olhava e eu conseguia ver. Não era pra baixo, eu olhava pra algum lugar e via o que tava, alguma coisa estranha acontecendo. E aí chegou um outro cara, muito forte, cabeludão, muito forte. Tipo o cabelo do guru, assim. Tipo um cara... Tipo a força do Alê com o cabelo do guru. É isso, exatamente. E aí ele chegou, e aí ele veio, ele muito calmo e muito decidido, e falou assim, calma. Estou aqui pra falar com você, e é o seguinte, eu não lembro bem como foi falado dele, mas eu lembro que foi assim, ele falando assim, que o que tinha acontecido era combinado comigo, eu tinha entrado em acordo que isso ia acontecer, eu tive várias oportunidades pra não acontecer aquilo, mas quando chegou no momento de acontecer eu concordei, que eu iria voltar lá, que eu iria me recuperar, mas ficaria com os olhos machucados, que eu teria meus olhos machucados. Mas que dependeria de mim, que eu teria toda a ajuda do lado dele, toda a ajuda para entender toda essa situação e chegar aonde estava combinado de eu chegar. Falou assim, só seus olhos que vão estar machucados.
Eu falei assim, mas que olho? Ele falou assim, seus olhos não vão mais funcionar lá embaixo. Lá embaixo, ele não falou lá embaixo, lá. Eles não vão funcionar mais, lá. Daí eu fiquei tipo, pô, mano, mas o que tá acontecendo? O que eu faço? Eu volto, não sei o que, né? E aí ele foi, me acalmou, ele encostou em mim e foi embora. E aí meio que eu fiquei mais um pouco agitado e acabou. Aí eu me vi indo, me locomovendo, no lugar que eu tava, meu corpo físico se mexendo. Acho que foi a hora que eu meio que entrei na ambulância, alguma coisa assim, e fui e consegui estar ali junto. Aí, então esse foi meu IQM, foi uma coisa muito louca. E depois disso, isso foi o momento que eu lembro agora. Eu lembro que essa imagem, ela ficava logo que eu recuperei minha consciência em casa, já que eu tava um pouco melhor. Essa imagem era muito maior. Tinha outra pessoa que participava, tinha outra pessoa que entrava, tinha mais falas, mais conversas, só que isso foi se diluindo. Depois, conversando com alguns terapeutas, com a Thalita, que entende, eu deveria ter anotado, eu não sabia disso. Eu deveria ter anotado isso para depois ter entrado em contato com isso, que isso poderia me responder algumas coisas. Só que eu acho que já tá respondido. Porque depois eu fui num terreiro de Umbanda, logo que eu me recuperei, e os caras falaram assim, você já sabia que isso ia acontecer, e nós daqui também já sabíamos. Seus olhos físicos estão machucados, mas os seus mentais e espirituais estão se abrindo. Então, tipo, na hora eu já entendi. Associei as duas coisas que aconteceram. Eu falei, porra, se é pra estar cego, então... Se o universo me colocou sinais do caminho, eu fui seguindo os sinais do caminho, como a Monja Coen, que é uma grande mentora minha, me mostra tanto, aprendo muito com ela, sinais do caminho, eu fui sinalizado já lá atrás pra onde eu deveria ter ido. Mas não, chegou uma hora que a vida, o universo deu logo uma paulada na cabeça, falou, mano, não é pra lá. Nesse caso, numa cesta de madrugada. Numa cesta de madrugada, não foi uma paulada, foi uma caminhonete, que entrou um caminhão. Mas foi uma coisa muito louca, assim, e aí ter todo esse entendimento, ter todo esse... Isso fez parte da aceitação, pra eu aceitar tudo isso. E eu acho que essa que foi a diferença do tempo de eu me levantar e tá tendo a vida que eu tô tendo hoje. Uma vida produtiva, uma vida namorando, uma vida de prazer, uma vida de maturidade, uma vida de conseguir ajudar as pessoas. Eu acho que nesse mindset, o que mudou ali, foi juntando as peças desse quebra-cabeça, foi o que me ajudou a fazer todo sentido. E quando faz sentido, aí fica tudo mais claro. Eu até falo, esse acidente serviu pra curar minha cegueira. Uma coisa que no Instagram os caras falam, mas como assim? Você ficou cego? Eu era cego. Eu não tava vendo. Ser cego nos olhos espirituais e mentais é pior do que os olhos físicos. Os olhos físicos você vai cair, bater a canela, trombar, põe um gelinho, curou. As pancadas que você toma na vida, no espiritual e no mental, são pancadas que vão demorar muitos anos para recuperar. São brechas, coisas, buracos que você cai que às vezes é difícil sair. Então, hoje, ser cego dos olhos físicos, mas estar desenvolvendo os olhos espirituais e mentais, fica uma coisa que eu fico mais calmo. Eu falo, cara, tô em menos perigo. O mundo me cobra esses olhos. Os olhos físicos tá tranquilo, mas se acontecer eu bater a cara numa placa. Minha cara é de titânio, não vai machucar tanto. Tá tranquilo. Então, todo esse aprendizado me deixou... O mindset, né? Mudou total a minha configuração mental de tudo, assim. Foi uma coisa muito louca, velho.